Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui nessa manhã. Que Teu Espírito fale aos nossos corações. Que Teu Espírito nos mostre algo novo. Que Teu Espírito venha falar conosco poderosamente hoje. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Nós queremos uma experiência nova com a Tua presença, Senhor. Nós queremos uma experiência com o Logos, com a palavra. Que o Senhor nessa manhã possa nos tocar. Que o Senhor nessa manhã possa se manifestar entre nós poderosamente. Que nós saiamos daqui diferente de como entramos. Mas que algo novo e poderoso aconteça entre nós, nos nossos corações, nas nossas vidas. Espírito Santo, essa manhã é sua. E que o Senhor se manifeste poderosamente entre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós estamos trabalhando, não dá para esgotar esse tema, porque é um tema muito abrangente, um tema muito rico. Mas nós vamos aqui em 3 domingos tentar tocar nesse assunto do Deus que esteve entre nós. E eu quero tentar meditar com vocês hoje, nesse domingo, sobre a pergunta: quem é Deus? Quem é Deus? E o Natal ele nos ajuda a responder essa pergunta. O Natal ele nos ajuda a pensarmos mais profundamente nessa pergunta. Se você tivesse que responder isso hoje a alguém, se você tivesse que responder isso agora a uma pessoa, o que você responderia e como você definiria Deus? Como você definiria Deus? Se alguém pedisse para você agora, descreva Deus para mim, como você descreveria Deus? Como você descreveria Deus para essa pessoa? Como você descreveria Deus? Ao longo da história, muitos homens, filósofos, estudiosos, cientistas têm tentado trazer resposta a essa pergunta. Essa semana, eu fui no chat GTP, né, Zinho? E eu digitei lá, quem é Deus? E é interessante que ele vai falar quem é Deus de acordo com a perspectiva e com a visão de muitas religiões conhecidas. Então ele vai falar de acordo com o budismo, de acordo com o islamismo, de acordo com o cristianismo, de acordo com muitas religiões. Agora, o grande problema, irmãos, é que a capacidade humana, o computador, o IA, a inteligência artificial, a mente, ela não tem capacidade de mensurar e nem de definir quem é Deus. A nossa mente, ela não tem como medir isso. E ao longo da história, civilizações tentaram responder essa pergunta. Muitas e muitas e muitas civilizações tentaram definir quem é Deus. E eles tentaram definir essa pergunta montando imagens de quem era Deus. E duas das principais civilizações, primeira civilização, a civilização egípcia, eles definiram o primeiro Deus. Quem era Deus? Eles tinham lá o Deus Ra. Eles definiram que o Deus Ra era o Deus do céu, que era o Deus do sol. A cultura egípcia era uma cultura politeísta, eles tinham vários deuses, e eles entenderam o quê? Eles entenderam que as forças da natureza eram deuses. E o Deus Sol, por ser um astro grande, uma força maior, era o Deus. Então eles definiram que o Sol era o Deus Criador, então eles definiram que o Deus Ra era o Deus do céu, que ali estava a força criadora de tudo. Logo depois nós temos o quê? A cultura grega, que mesma coisa, olharam que as forças da natureza
e definiram que as forças da natureza eram as forças maiores que existiam, e eles precisavam de uma imagem que definisse Deus. E eles definiram que a força maior do céu era Zeus. Então Zeus era Deus. Então Deus era definido pela força maior, que era Deus, as forças da natureza. Então, para eles, Deus, que era a força criadora, era Zeus. E assim eles definiram. Mas quando nós voltamos para a palavra de Deus, nós olhamos os discípulos de Jesus. E aí tem um discípulo de Jesus chamado João. E lá em 1 João capítulo 1, verso 1, João foi um discípulo que viveu com Jesus. João foi um discípulo que teve contato com Jesus. E João diz o seguinte, lá em 1 João capítulo 1, verso 1, João fala o seguinte: proclamamos a vocês aquilo que ouvimos, vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. E quando nós vamos lá para o Evangelho de João, João começa a descrever quem Deus é, não com base no que a natureza diz, não com base em mitos do que contavam na antiguidade, mas com base naquilo que ele viu, viveu e tocou com suas próprias mãos. Um Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele diz tudo aquilo para que as pessoas olhem para Jesus e descubram quem Deus é. E aí o texto que eu quero compartilhar com vocês, Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Que diz o seguinte: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória. E aqui vírgula e repete, a glória. Irmãos, essa glória que está falando aqui significa esplendor, significa grandeza, significa majestade. E vimos seu esplendor, e vimos sua grandeza, e vimos sua majestade do Filho único do Pai. João está falando de algo muito grande. João está falando de algo muito, muito grande. E ele começa falando assim a palavra. E ele começa falando assim a palavra. E essa palavra aqui no grego é logos. Para vocês entenderem, eu vou ser repetitivo. Há 1 ano atrás, quando eu pregava sobre o Natal, na nossa outra série de Natal, eu fui buscar essa referência lá atrás, porque eu falei a mesma coisa. Eu vou ser repetitivo esse ano na mesma coisa. Eu até anotei aqui que eu vou ler, porque eu vou usar a mesma referência. Quando João diz aqui a palavra, assim o Logos, o que ele está querendo dizer? João, o apóstolo João, ele foi pastor da igreja em Éfeso. Éfeso foi uma cidade importante da Ásia Menor, totalmente influenciada pela cultura grega.
E muitos anos antes de João ser pastor da igreja em Éfeso, provavelmente, eu não estou afirmando, mas provavelmente João escreveu o Evangelho de João na cidade quando ele era pastor em Éfeso. Provavelmente, não é uma afirmação, provavelmente. Muitos anos antes, na cidade de Éfeso, houve um homem que se chamava Heráclito de Éfeso, que viveu naquela cidade em 540 anos antes de Cristo. E ele disse o seguinte, ele foi um filósofo. O Logos é uma racionalidade que governa a natureza, uma harmonia íntima que parece organizar a physis e trazer sentido à vida. Ele é um filósofo. Irmãos, toda vez que você vê um filósofo falar alguma coisa, você faz assim, porque parece, né? A gente não entende nada que filósofo fala, mas você fala assim, Sabe que a matéria da teologia que eu menos gosto é filosofia, né? Aí você faz assim, interessante, né? Mas você não entendeu nada, mas você fala assim, nossa, que bacana que esse cara falou. Então você faz cara de né? Nossa. E Heráclito falou isso. O que Heráclito está falando aqui? Heráclito estava rompendo com o modo de buscar e compreender a Deus até o momento. Porque até então, os homens buscavam compreender a Deus através dos mitos, através da natureza. Eles compreendiam a Deus através da natureza. O ser superior manifestava-se através da natureza. Vocês viram Deus Ra, vocês viram Zeus. Então os homens compreendiam Deus assim. Então Heráclito começou a compreender Deus como? Através da razão. Heráclito começou a compreender Deus olhando para a natureza. O Heráclito começou a compreender Deus através daquilo que ele podia ver. E vendo a natureza, ele viu que tudo tinha ordem, tudo tinha decência, tudo tinha sincronia, tudo tinha sintonia fina. Ele via que a natureza era regida por ordem, né, tudo por ordens, leis racionais. E aí que ele fala? Olha, por trás de tudo isso existe uma força. E ele falou, e isso é o Logos. Não é uma força, é uma razão. E aí João, sendo pastor em Éfeso, escrevendo o Evangelho, ele fala, o que ele fala? Assim, deixa eu voltar aqui, assim o Logos, para que as pessoas compreendessem que não existia mais o Deus Sol, o Deus natural. Assim a palavra, a força que criou tudo, se tornou carne. Assim o Logos se tornou ser humano. E aí ele diz, assim a palavra, o Logos, se tornou carne, se tornou ser humano, carne e osso. Ou seja, aquele que nós não podíamos conhecer, aquele que era um Deus distante, aquele que era um Deus totalmente longe, se revelou em forma humana. Nós tocamos Ele, nós podemos conhecer Ele. Ele curava, Ele se relacionava, Ele estava no meio do povo. Como eu estava conversando com o Mauro aqui logo cedo, Ele se relacionava com os publicanos. Ele falava com a mulher adúltera. Ele estava no meio do povo. Ele estava com as crianças. Enquanto os judeus esperavam um Deus guerreiro que fosse os libertar dos romanos, quem vinha? Um Deus simples. Um Deus simples, irmãos, um Deus simples. Um Deus simples. O nosso Deus se manifesta na simplicidade. Nós temos um Deus que manifesta na simplicidade. Sabe quem complica, irmão? Você. Você complica tudo. Nós temos um Deus que se manifesta na simplicidade. O Evangelho
é simples. O Evangelho é simples. Você não precisa raspar a cabeça, você não precisa fazer nada. Eu não estou falando de nada dessas coisas, não. Estou falando de crente, tá? Falando de crente. Você não precisa fazer nada. O Evangelho é simples. Evangelho é simples, irmãos. O povo esperava um guerreiro que fosse derrubar os romanos, que fosse se sentar no templo. Uau! Não. Ele veio no bercinho de palha. Vocês viram aqui no bercinho de palha? Fugindo. Porque estavam querendo matar todas as crianças. Fugindo, Vitor, fugindo. As pessoas não querem se relacionar com Jesus, elas querem saber aquilo que Jesus pode dar para elas. Eu só vou na igreja quando tem campanha, porque na campanha eu recebo algo em troca. Irmãos, nós servimos a um Deus que opera na simplicidade. Sabe por quê? Porque um Deus que abriu mão da sua glória para se tornar carne e osso, Ele é simples. E se abriu mão para estar no meio de nós, para estar entre nós. E aí João fala, 1 João 1, isso é tremendo, irmãos. Quando eu li essa semana eu chorei. Nós vimos, ouvimos e tocamos nele. Irmãos, Moisés não pôde nem ficar de frente com ele. Isaías teve a visão. João tocou nele. E aí Jesus fala e nos dá a segurança que Ele está aqui no meio de nós hoje. Porque onde houverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali estou eu no meio deles, Ele está aqui no meio de nós. O noivo está no meio da noiva. E Ele disse mais: habitou entre nós. A palavra habitou aqui vem do grego skeno, que significa fixar tabernáculo, tabernaculou. Existe a figura no Velho Testamento do tabernáculo, inclusive lá em Israel hoje, tem no meio do deserto a réplica da tenda do encontro, e ali você tinha o pátio, onde eram oferecidos sacrifícios, tinha a parte interna da tenda, esqueci o nome da parte interna da tenda, esqueci o nome. Quem falou? Átrio, obrigado, é isso mesmo. E tinha o Santo do Santo, que ali o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano, e tinha um ritual. E naquele lugar ali, quando o sumo sacerdote entrava, ficava uma nuvem, e aquele era o único contato, e o povo fora, na frente das suas casas. Eu falei nisso na nossa série sobre oração. O povo só tinha um contato com o Senhor naquele momento, olhando a nuvem. E era o sumo sacerdote que entrava lá. E aqui João fala: habitou entre nós. Lá no deserto, a habitação era temporária. E o povo somente via Deus através dessa tenda. Agora não, Ele habita entre nós. Ele habita entre nós. E aí João continua: e vimos sua glória, o esplendor, sua majestade, a glória do Filho único do Pai. O Deus que nós não podíamos ver, a partir de agora nós podemos ver Ele, sentir Ele, saber que Ele está no meio de nós, que Ele habita entre nós. Ele habita entre nós. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, Jesus revela quem Deus é. Primeiro lugar,
Quem é Deus? Quem é Deus? Jesus revela quem Deus é. Jesus revela quem Deus é. E nós somos discípulos desse Jesus. Olha a responsabilidade. Deixa eu ver a hora. Olha a responsabilidade. Meus irmãos, que vontade de sentar no banquinho agora aqui e falar que nem o filho fala, o pai fala com o filho, sabe assim? Presta atenção, Fernanda. Olha nos meus olhos, assim que eu falo com meus filhos, tá? Olha no meu olho. Você não vai falar nada. Irmãos, vontade de, sabe, pegar, fazer uma fila aqui, falar um por um, até o Natal. Que vai dar tempo falar com... Irmãos, presta atenção. Se Jesus revela quem Deus é e você é discípulo de Jesus, você já pensou no tamanho da sua responsabilidade? Presta atenção, Lucas. Se Jesus revela quem Deus é e você é discípulo de Jesus, Edna, presta atenção. Qual que é a sua responsabilidade? Não é só os 12, não é só João, é você também, meu amigo Kleber. É você, Zinho. É você, Cleide. É você, Cíntia. Somos nós. Nós somos discípulos dele, então nós temos que revelar quem Deus é todos os dias. O que você vai fazer amanhã? Pergunta para quem está do seu lado, o que você vai fazer amanhã? Pergunta para ele. Acordar 10 horas? Segunda-feira? Que bom, né? Senti um clima de romance ali, viu? Irmãos, amanhã você tem que mostrar quem Deus é onde você estiver, porque você é discípulo. Você é discípulo. Irmãos, o Natal ele é importante por causa disso. Sabe por quê? Presta atenção. Olha por que o Natal é importante. Porque até então, o homem não sabia quem Deus era. O homem não sabia descrever quem era Deus. E aí Jesus entra na história como ser humano e representa Deus perfeitamente. Hebreus 1:3 diz que o Filho expressa de forma exata o que Deus é. Jesus entra na história humana e expressa de forma exata que Deus é. Colossenses 1:5 diz o quê? Que o Filho é a imagem do Deus invisível. Se você quiser conhecer a Deus, hoje, olhe para Jesus. Porque Jesus revela quem Deus é. João 14,6. O que diz João 14,6? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode vir ao Pai, porque Ele é o caminho. Jesus revela quem Deus é. Se você quiser saber como Deus é, olhe para Jesus. Segundo lugar, Jesus revela que Deus é abundante em amor. João 14 diz também que Ele era cheio de graça e verdade. Sabe, irmãos, João, ele nos dá muitos detalhes em todos os seus escritos. Quando você vai ler os escritos de João, todos, o Evangelho, as epístolas, o Apocalipse, ele dá muitos detalhes. Mas me chama a atenção algo aqui nesse texto. De todos os detalhes que João poderia ter escrito aqui, ele escolhe um específico. Ele coloca, ele era cheio de graça e verdade. O Deus poderoso entra na história para mostrar que ele era cheio de graça. Olha só, irmãos. Ele não veio consumir a humanidade.
Ele não veio nos condenar, mas Ele veio salvar o mundo. Irmãos, o Deus que foi ofendido, presta atenção, o Deus que foi ofendido, o Deus que foi ofendido, aquele povo ofendeu a Deus, Jesus foi traído, e quem traiu Jesus? Foi alguém próximo a Ele. Só que nós traímos Jesus todos os dias. Todos os dias nós traímos a Jesus também, viu, irmãos? Nós buscamos outros deuses todos os dias. Nós temos ídolos. Presta atenção. Nós temos ídolos. Nós decidimos viver as nossas vidas do nosso jeito. Buscamos sim. Ah não, sim. O nosso trabalho muitas vezes é nosso ídolo. Muitas vezes muitas coisas são os nossos ídolos. Eu estava pensando essa semana, no dia que nós chegarmos lá no céu, aí Jesus vai fazer a seguinte pergunta. Ele vai fazer a seguinte pergunta: nessa vida na terra eu te dei 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Aí ele vai perguntar assim: qual foi o seu maior prazer? Mas você vai ter que dizer a verdade para ele, porque ele conhece o coração. O que você vai responder para ele? Jesus, a minha maior alegria não foi você. Minha maior alegria foi minha carreira. Minha maior alegria foi o meu carro maravilhoso que eu comprei com o meu esforço. Minha maior alegria foi a minha casa, foram minhas viagens, foi minha família. O que você vai responder para ele? Sabe que, ouça o que eu vou falar para você. Quem quer ser um melhor marido aqui, levanta a mão. Para você ser um melhor marido, Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Você só pode ser um melhor marido se Deus estiver em primeiro lugar na sua vida. O que você vai responder para Jesus? Qual foi a sua maior alegria? Sabe, irmãos, Ele nos deu vida. E nós temos colocado tudo na frente dessa vida, menos Ele. Tudo. Casa, carro, viagens, família, dinheiro, prazeres, tudo. E Ele? Calma aí, Jesus. Na ceia eu vou para o culto. Na ceia, mesa, família, uau. Teu sangue leva-me além. Eu canto até aquela música do Fernandinho, pode deixar. O que você tem sido o seu maior prazer? O que tem sido o seu maior prazer nessa vida? Ele te deu vida para que Ele seja a sua maior alegria. Sabe por que Ele te deu vida? Porque nós merecíamos a ira e a condenação. Nós merecíamos a ira e a condenação. Mas aí o que acontece, irmãos? Deus entra na nossa história. Deus entra na história da humanidade. E ao invés de condenar, sabe o que Ele faz? Ele assume a nossa condenação. O Rei do Universo se esvazia da sua glória, nasce numa estrebaria, num bercinho de palha. Aí, um rei humilde, ao invés de ir para o trono, ele vai para uma cruz, morre e assume a nossa condenação. Aí eu te digo, por isso que o Natal é importante, porque a data que nós comemoramos essa revelação.
Agora nós sabemos quem Deus é. E agora nós sabemos como Deus é. Terceiro lugar. Essa revelação de Jesus, ela demanda uma resposta nossa. E aí, João 1, o verso 10 e o verso 11 diz o seguinte: veio ao mundo que ele criou, mas o quê? Mas o mundo não o... Veio a seu próprio povo, e eles o... Meus irmãos, os judeus que eles queriam uma força bélica. Os judeus queriam revolução. Os judeus que eles queriam ser libertos da opressão de Roma. Eles queriam um rei vestido de glória. Eles queriam isso. Eles não queriam aquele homem que se relacionava com publicanos. Aquele homem que tinham 12 discípulos, que o mais letrado entre eles era o Iscariote, que inclusive que o traiu, que falava com a adúltera, que falava com os samaritanos. Não. Está tudo errado. Mas aí João continua no verso 12. Mas a todos que creram nele e o aceitaram. O que nós recebemos? O quê? Nós não tínhamos direito. Qual era o nosso direito? Nosso direito era do inferno. Vire para quem está do seu lado e fala assim: você tinha direito de ir para o inferno. Fala para ele. Você tinha direito de ir para o quinto dos infernos. Fala para ele assim, ó. Você estava condenado. Você tinha direito de ir para o quinto dos infernos. Fala para o seu irmão. Mas através de Jesus Cristo, nós temos o direito de nos tornarmos o quê? Filhos de Deus. Fala um aleluia bem alto, meu irmão. Grita no ouvido do seu irmão, aleluia. Grita, acorda ele. Se tiver dormido, acorda. Fala, acorda, irmão. Aleluia. Irmãos, nós não podemos ser indiferentes a essa revelação. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é o evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo não quer ser somente uma pecinha no seu projeto de vida. Nós vamos falar do projeto de vida no mês que vem. Está pronto lá, Michel? O projeto de vida? Eu já te passei, cara de pau. Já passei para você. A folha de sulfite dobrada, lembra? Está vendo? Você está me enrolando. Ele não quer ser somente a pecinha no seu projeto de vida. Não! Ele quer ser o seu Senhor. A gente quer encaixar Jesus na nossa vida. A gente quer encaixar Jesus. Jesus vai encaixar. Deixa eu ver, Jesus, no meu devocional hoje, não deu para fazer de manhã, não deu para fazer. Estou só usando como exemplo, tá? Não deu para fazer de manhã, não deu para fazer à tarde, na hora do almoço. Já sei, vou fazer a oração da janta, vou fazer um pouquinho a mais, aí deu certo. Não, irmãos, ele não quer ser uma pecinha no seu. Ele quer ser Senhor absoluto da sua vida. Ele quer ser Quírios. Quer saber o que é Quírios? Assista a pregação minha do Natal do ano passado. Ele quer ser Quírios sobre a sua vida. Ele quer ser Senhor absoluto. Ele quer ser Quírios absoluto sobre a sua vida. Quírios, Senhor. Senhor. Ele quer ser Senhor absoluto. Irmãos, quem gosta do Natal aqui? Levanta a mão. Eu gosto do Natal. Outra coisa aqui, fenômenos que só acontecem no Natal. Tem mais um aqui para vocês. Mais um fenômeno que só acontece no Natal. Você compra a melhor roupa do ano, toma banho, se troca, senta no sofá, espera da meia-noite para jantar, janta com a melhor roupa, da meia-noite e 15 troca a roupa, põe o pijama e vai dormir. É ou não é? Quem é assim também levanta a mão comigo bem alto. Fenômenos que só acontecem no Natal. Já come uva passa também, não é? Se esquecer da uva passa. Quem não gosta do Natal? O Natal é uma data importante.
Natal não é somente uma data para comer pernil, comer uva passa e se comemorar, irmãos. Natal é uma data para nós nos curvarmos e nos rendermos diante do Senhor do universo, que se revelou para nós e que esteve entre nós e que está entre nós. Pois o Ser Todo-Poderoso, meus irmãos, se tornou carne e faz parte da história da humanidade. Tim Keller escreveu o seguinte: é impossível ter conhecido o verdadeiro Jesus e ser indiferente. Você ou se curva em maravilha ou vai embora ofendido. Preste atenção. O Evangelho ofende. O Evangelho ofende, mas ele cura. Ou nós nos curvamos, ou vamos embora ofendido. Você precisa hoje se posicionar. Você é discípulo de Jesus. Jesus é o Deus que se fez carne e esteve entre nós, para se revelar a todo homem da face dessa terra, que o Senhor se manifestou em graça e em verdade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você não pode mais se omitir e nem se esconder. Nós temos uma missão: sermos resposta de Deus para esta geração. Irmãos, nós estamos em meio a uma geração corrompida e perversa, é ou não é? Cada ano e cada dia que passa as coisas estão piorando. Estou brincando? Estou aumentando? Quem concorda comigo, levanta a mão. E nós estamos em meio a essa geração. E Deus levantou você como discípulo dele. Levantou eu e você. Nós vamos nos posicionar. Precisamos nos curvar. Em nome de Jesus. Para nós encerrarmos aqui. Diante do grande amor de Deus, qual será a sua resposta? Como você vai responder a isso? Como você vai responder a isso? Você precisa dar uma resposta. Você precisa dar uma resposta. Isso é uma pergunta. Presta atenção. Essa pergunta aqui, ela precisa reverberar na sua mente. Não é para ficar aqui no domingo só não, tá, irmão? Ao invés de você compartilhar aquelas coisinhas que você compartilha, às vezes compartilha essa pergunta aqui, no grupo lá, Qual será a sua resposta? Como você vai responder isso aqui? Você precisa responder essa pergunta aqui. Porque nós não podemos ser indiferentes diante daquilo que o Senhor fez por nós. Nós não podemos ser indiferentes diante do amor do Senhor. Nós não podemos ser indiferentes. O Evangelho de Jesus causa escândalo. O amor de Jesus causa escândalo. O escandaloso amor de Deus. Nós precisamos nos posicionar como discípulos de Jesus. Amém. Fique de pé no seu lugar. Pessoal, o louvor pode subir, por favor, em nome de Jesus.